Olá, eu sou o Dr. Pelegrino, geriatra. Essa é a nossa quarta aula do módulo 1. Nessa aula nós vamos falar o que você tem que conhecer de uma pessoa com doença de Alzheimer para cuidar melhor. Muitas vezes nós achamos que conhecemos uma pessoa muito bem, mesmo essa pessoa sendo companheiro ou companheira, pai ou mãe. Mas quando a doença de Alzheimer surge, nós descobrimos que não conhecemos tanto assim. Essa aula ela é muito importante, principalmente para cuidadores profissionais, pessoas que vão dedicar a sua vida cuidando de indivíduos acometidos pela doença de Alzheimer. E também para os cuidadores familiares. Nós vamos ver no decorrer da aula que existe muita coisa desconhecida, mesmo vivendo 50, 60 anos juntos. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa por não ter postado aula na semana passada. Eu estava rouco, sem voz, não teve como gravar a aula. Mas a semana que vem, já é a semana pós-carnaval, nós vamos publicar 2 aulas. Nessa aula, nós vamos falar o que você tem que conhecer. Conhecer bem uma pessoa com doença de Alzheimer para cuidar melhor. Quem conhece bem, lida melhor. Muitas vezes nós lidamos com dificuldade quando desconhecemos alguma coisa sobre aquele paciente com doença de Alzheimer. Nós elencamos 4 fatores importantes que vocês devem conhecer. O primeiro fator é a identidade. Todo indivíduo tem uma identidade, aquela identidade do documento e uma identidade afetiva, e nós temos que conhecer as duas. Nós temos que também conhecer a rotina da pessoa com doença de Alzheimer. A pessoa com doença de Alzheimer, na medida do possível, principalmente no final da fase inicial, na fase intermediária, nós temos que criar e, de preferência, seguir uma rotina que essa pessoa já tinha durante a sua vida. Terceiro lugar, nós temos que conhecer as aptidões da pessoa. O que a pessoa gosta, o que ela tem facilidade, o que ela sente prazer em fazer, falar, conversar. E por fim, o quarto fator que você tem que conhecer é aquilo que a pessoa não gosta. Aquilo que quando ela vai fazer, ela fica irritada, ela não faz de boa vontade. Ela tem muita dificuldade de fazer algumas coisas que ela não gosta. Vamos ver esses 4 fatores. Primeiro, a identidade da pessoa. A identidade normal é aquilo que está no registro de nascimento, nos documentos, e a identidade afetiva da pessoa. Muitas vezes tem pessoas que ela tem um nome de identidade, um nome de batismo, como as pessoas dizem, mas ela não gosta daquele nome, ela prefere ser chamada de outro. Ou tem pessoas que gostam de ser chamado pelo sobrenome, principalmente os homens. Nós temos que descobrir qual é a forma que a pessoa gosta de ser chamada, que ela gosta de ser tratada. Uns gostam de ser chamados de senhor e de senhora. Outros gostam de ser chamados de você. Outros gostam de ser chamados por apelido. Muitas vezes eles foram chamados por apelido a vida toda. E como nós falamos anteriormente, tem pessoas que não aceitam muito bem o nome, ou ela tem um nome duplo, ela prefere ser chamada por outro nome. Eu tive uma paciente que se chamava Tereza Joaquina. Ela não gostava do Tereza, ela preferia ser chamada de Joaquina. Ela se sentia bem sendo chamada de Joaquina. É muito comum nos homens gostar de ser tratado pelo sobrenome, pelo nome de família. Quando nós tratamos a pessoa pelo nome de família, ou o senhor Alves, ou o senhor Martinez, por exemplo, ele recorda a sua família, ele valoriza aquele nome de família. Tem outras pessoas que mesmo não trabalhando, ele gosta de ser chamado pelo seu pronome profissional, ou doutor, ou se o indivíduo era militar, por exemplo. Isso é extremamente comum e nós temos que descobrir qual é o nome que a pessoa gosta de ser chamada, tratada.
Eu tive um caso interessante. Um senhor que era um coronel da reserva. A sua esposa sempre chamou pelo primeiro nome. E no quartel, né, no seu trabalho, ele era chamado pelo seu posto, no caso o último posto dele foi coronel, e o sobrenome. Com o tempo, a esposa começou a chamar ele de Coronel Fulano, coronel e mais o sobrenome. Quando a esposa chamava esse paciente de coronel e o seu sobrenome, ele prestava continência em sentido de respeito. Ele se sentia bem sendo chamado, mesmo pela esposa de coronel Fulano. Então, muitas vezes, nós não conhecemos muito bem a pessoa, mesmo vivendo com essa pessoa muitos anos. Principalmente porque a doença de Alzheimer leva uma inibição da parte frontal do cérebro. E essa parte frontal do cérebro é o freio. Muitas vezes esse freio fica... a pessoa perde este freio. E muitas vezes passa a chamar a pessoa, né, a pessoa com Alzheimer, passa a chamar a companheira de benzinho, queridinha, queridinho, coisa que normalmente ele não fazia na sua vida cotidiana. Segundo, conhecer as rotinas. Na medida do possível, nós temos que manter a rotina. Quando foge-se a rotina, normalmente a pessoa com Alzheimer, ela fica mais desorientada. Quando a gente segue uma rotina, normalmente a vida flui melhor. Isso é, normalmente, toda regra tem exceção. Mas quem vai cuidar de uma pessoa com doença de Alzheimer, ela tem que descobrir quais são as rotinas. Por exemplo, rotina alimentar. Tem pessoas que não gostam de tomar o café da manhã, logo que se levanta, ela prefere tomar o seu café da manhã, o seu de jejum, lá pelas 8, 9 horas. Almoça um pouco mais tarde, consequentemente. Temos que conhecer todas essas rotinas, rotinas de alimentação, rotinas de higiene, beleza. Por exemplo, se for um homem, ele corta a barba todo dia, ou ele corta a barba a cada 2 dias, ele corta a barba uma vez por semana, ele corta o cabelo todo mês. Por exemplo, se for uma mulher, ela gosta de pintar as unhas toda semana, ela gosta de passar batom 2, 3 vezes ao dia, com que frequência ela vai ao cabeleireiro, como ela gosta de ser cuidado, né? Ela gosta de tomar 2 banhos por dia, enfim, essas rotinas de higiene e beleza. Também a sua rotina de saída de casa, por exemplo, se é uma pessoa religiosa, ela tem o costume de ir à sua igreja uma vez por semana, 2 vezes por semana. Ela tem a mania, durante a vida toda, de fazer compra. Ela faz compra, por exemplo, na quinta-feira. Ela sempre gosta de sair na quinta-feira para fazer compra, ou na sexta, ou no sábado. Qual é essa rotina de saída? Ela visita com frequência seus filhos, netos, por exemplo. Qual que era o dia que ela sempre gostava de visitar os filhos, visitar os netos? Ela tinha a rotina de reunir a família uma vez por semana. Enfim, vocês têm que ver tudo aquilo, né, que a pessoa tem de rotina. Quais são as suas rotinas e tentar seguir, na medida do possível, essas rotinas. Terceiro lugar, você deve conhecer as aptidões e gostos da pessoa. Por exemplo, tem pessoas que têm aptidão para a música, tem pessoas que têm aptidão para o desenho, tem pessoas que têm aptidões para diversos outros trabalhos manuais, sempre desenvolveu trabalhos manuais, alguma atividade artística durante a vida. Nós temos que descobrir estas aptidões, estes gostos. Por exemplo, é muito comum no homem gostar de futebol, torcer para um determinado time. Isso é importante a gente conhecer e sempre tocar naquele assunto. Olha, essa semana vai ter o jogo do Flamengo, o Flamengo está ganhando, ele está muito bem. O senhor é corintiano, o senhor é palmeirense, o senhor é gremista, atleticano, enfim, nós temos que descobrir aquela aptidão, aquele gosto da pessoa para poder dialogar melhor com ele. Conhecer, por exemplo, qual é o seu gosto da música, mas a sua música, a música sentimental, a música afetiva, aquela música que traz recordações, principalmente as músicas que essa pessoa que hoje com doença de Alzheimer, ela ouvia nos seus 14, 18 anos. Essas músicas fazem parte da memória
afetiva da pessoa. E isso é extremamente importante conhecer. Nós temos que conhecer de tudo. Quando a gente conhece os gostos, as aptidões, né? Aquilo que a pessoa realmente tem prazer em falar. Nós temos que conhecer também, buscar conhecer na pessoa alguém da sua família que traz boas recordações. Por exemplo, tem paciente que gosta muito de falar da mãe, tem paciente que gosta muito de falar de uma tia, de uma avó, de um avô, de um amigo. Nós temos que conhecer também as habilidades profissionais que essa pessoa tinha, o que ele executava muito bem, como era a sua rotina do trabalho, qual é o ponto culminante da sua vida, né? Foi o seu casamento, aquilo que lhe chama mais atenção foi o casamento, ou o que lhe chama mais atenção foi a sua profissão, os elogios que ele recebia durante a sua profissão. Então nós temos que conhecer tudo isso, porque isso é extremamente importante. Num momento de agitação, se você puxar um assunto daquilo que faz parte da memória afetiva, daquilo que a pessoa gosta de falar, você vai conseguir acalmá-lo mesmo sem remédio. Isso é extremamente importante. E o quarto lugar, conhecer aquilo que a pessoa não gosta. Dentro daquilo que a pessoa não gosta, tem situações que são inevitáveis. Mesmo não gostando, ela tem que fazer. Por exemplo, é extremamente comum a pessoa vai envelhecendo, ela vai desenvolvendo a doença de Alzheimer e ela já não gosta mais de tomar banho. Isso é um problema bastante sério. Apesar dela não gostar, não tem como evitar. Você tem que praticar o banho todo dia. E tem situações que a pessoa não gosta, por exemplo, de falar de uma determinada pessoa da família, de recordar alguém da família. Eu tive um paciente que ele tinha uma mágoa muito grande de um filho e ele nunca se libertou da mágoa desse filho. Esse filho expoliou ele financeiramente, deixou ele sem nada. E o filho, além de expoliar, nunca mais visitou o pai. Toda vez que tocava no assunto do filho, ele chorava, ele entrava em depressão ou ele entrava em agitação. Então nós temos que conhecer para evitar tocar nesse assunto. O que ele não gosta de fazer, o que não lhe dá prazer, tem que ser evitado, tem que ser respeitado na medida do possível. Como nós falamos, tem pessoas que não gostam de certo assunto, de certa pessoa. Por que nós vamos tocar? Também quanto à alimentação, tem muita coisa da alimentação que, apesar de ser boa, né, ser nutritiva, ser recomendado, a pessoa não gosta, né? Fica difícil nós convencermos essa pessoa que ela tem que comer bastante folhas, bastante fibras, se ela nunca comeu, se ela não gosta. Não é agora, na doença de Alzheimer, que nós vamos mudar o hábito. Nós podemos até oferecer, mas se houver recusa, nós temos que aceitar essa recusa e improvisar, tentar uma outra coisa. Você vai cuidar da sua companheira ou do seu companheiro. Você já viveu com ele ou com ela mais de 50 anos. Você acha que conhece? Não conhece tanto assim. Você vai descobrir no decorrer da doença de Alzheimer coisas que você não conhecia dele ou dela. E muitas vezes vai te deixar estarrecido, mas isso faz parte da vida. Isso faz parte da doença. Então, mesmo você convivendo com uma pessoa há muitos anos, você tem que tentar descobrir, você tem que tentar conhecer melhor esta pessoa. Principalmente quando ela vai desenvolvendo a doença de Alzheimer, a coisa muda, mas aquilo que a pessoa gosta, aquilo que a pessoa tem aptidão, aquilo que faz parte da memória afetiva, ou mesmo aquilo que a pessoa não gosta, tem que ser conhecido. Se você é um candidato a cuidador profissional, ou se você já é um cuidador profissional, mais ainda. Olha, o sucesso de um cuidador, além do carinho, da atenção, de conhecer a doença,
é conhecer a pessoa. Conhecer o paciente que você cuida é fundamental para o sucesso dos seus cuidados. Você tem que conhecer a fundo esta pessoa. Você tem que fazer um questionário, investigar, conversar com as famílias, com familiares, conversar com familiares longe do paciente, não na presença do paciente. Fazer um questionário, anotar tudo aquilo que ele gosta, quais são as aptidões, aquilo que ele detesta, né? O que ele gostava durante a vida de falar, de conversar, enfim, você tem que fazer um inquérito, anotar o que ele gosta, anotar o que ele não gosta, para poder cuidar melhor. Eu peço a vocês assistirem pelo menos 2 vezes cada aula. Depois desse módulo introdutório virá um módulo que ele é bem mais prático, bem mais objetivo, né? Então eu peço que vocês acompanhem. Eu peço desculpa mais uma vez por não ter postado aula semana passada por questões de saúde, não tinha voz mesmo, estava tossindo muito rouco, mas nós vamos recuperar esta aula. Também que divulgue nosso curso. Tanto faz a gente dar aula para 100 pessoas, quanto essa aula ser assistida aí por 1.000, 2.000, 10.000 pessoas. Nós sabemos que o número de familiares, o número de pessoas que querem cuidar profissionalmente de um indivíduo com doença de Alzheimer é muito grande. Por isso nós estamos trazendo essa contribuição, que é um curso gratuito, é um curso bem prático, bem objetivo. Então se inscreva no nosso canal, deixe um like, compartilhe esse nosso vídeo e até o próximo.